Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Dino dá prazo de 30 dias para regulamentação de emendas parlamentares em universidades. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o Ministério da Educação, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União apresentem em até 30 dias normas ou orientações claras sobre a aplicação e a prestação de contas das emendas parlamentares destinadas às universidades públicas e às suas fundações de apoio. O despacho foi publicado no último domingo, 12 de janeiro, e destaca a necessidade de medidas preventivas para evitar irregularidades. Segundo Dino, há indícios de que fundações universitárias têm sido utilizadas como intermediárias para repasses de valores provenientes de emendas parlamentares, muitas vezes contratando ONGs sem critérios objetivos. Em sua decisão, o ministro destacou que há relatos nos autos de que tais fundações, por intermédio de contratações de ONGs sem critérios objetivos, têm servido como instrumentos para repasses de valores provenientes de emendas parlamentares. No início do mês, Flávio Dino já havia determinado a suspensão dos repasses de emendas parlamentares para 13 entidades privadas que, de acordo com o relatório da CGU, não apresentaram transparência adequada ou não divulgaram informações exigidas pela legislação. Entre essas entidades, 8 são fundações que gerenciam verbas para pesquisas e operações em universidades públicas de renome, como a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A decisão faz parte de uma ação movida pelo PSOL que questiona o uso irregular das emendas no contexto do chamado orçamento secreto. O relatório da CGU revelou que apenas 4 das 26 entidades fiscalizadas pelo órgão apresentaram sistemas de transparência considerados plenamente eficientes. Durante o período analisado, entre 2 e 21 de dezembro, foram autorizados 133,3 milhões de reais em repasses para entidades classificadas como não transparentes. Deste total, 53,8 milhões de reais foram destinados a fundações vinculadas a universidades públicas. Algumas fundações já apresentaram ao Supremo medidas para corrigir as falhas apontadas em seus sistemas de transparência. Elas também solicitaram a liberação dos repasses bloqueados, mas o prazo para que o governo efetivasse o bloqueio dos recursos expirou na sexta-feira, dia 10 de janeiro. A decisão de Dino é mais um capítulo na tentativa de controlar a aplicação de recursos públicos e aumentar a transparência no uso das emendas parlamentares, especialmente no setor educacional. O prazo dado pelo ministro agora pressiona o MEC, AGU e CGU a apresentarem soluções concretas para evitar irregularidades e assegurar o uso responsável dos recursos. O tema deve continuar sendo monitorado, dada a relevância das fundações de apoio para o funcionamento das universidades públicas e o impacto das emendas parlamentares na manutenção de projetos de pesquisa e infraestrutura. Cadastro Único. Nova plataforma começará a funcionar em 2025. A partir de março de 2025, o Cadastro Único ou CadÚnico passará a funcionar em uma nova plataforma com informações mais atualizadas e modernizadas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, o sistema atualizado tem como objetivo simplificar o cadastro das famílias, beneficiando tanto os cidadãos quanto os operadores do programa. Uma das principais inovações é a possibilidade de interligação online entre as diferentes bases de dados do governo federal. Essa funcionalidade promete agilizar a inserção e atualização das informações das famílias. A automatização de processos também reduzirá a necessidade de preenchimentos manuais, tornando o sistema mais eficiente e menos suscetível a erros. De acordo com Letícia Bartolo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, o novo sistema facilitará o trabalho dos operadores ao utilizar dados provenientes de bases nacionais, dispensando a necessidade de reintroduzir informações já existentes. Ela destacou que a mudança também simplificará a vida de quem vai se cadastrar e reduzirá significativamente as fraudes cibernéticas. O MDS afirma que mais de 40 programas sociais federais utilizam os dados do CadÚnico e serão diretamente impactados pela mudança.
Entre eles estão o Programa Bolsa Família, o PED Meia e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Para garantir a transição suave para o novo sistema, o MDS oferecerá capacitação online obrigatória para todos os operadores. A trilha de capacitação, dividida em níveis básico, intermediário e avançado, será lançada em fevereiro de 2025. A partir da entrada do novo sistema, o CPF será utilizado como chave de unicidade do cadastro, permitindo integração com a nova Carteira de Identidade Nacional e outras bases biométricas nacionais. O projeto de modernização foi coordenado pelo MDS em parceria com a Dataprev. A última grande atualização do CadÚnico ocorreu em 2010. A nova plataforma será a única fonte de gestão das informações cadastrais, substituindo o sistema anterior, que será desativado. Aos cidadãos beneficiários de programas sociais, vale lembrar que o CadÚnico atualizado é essencial para a permanência nesses programas e para evitar a suspensão temporária de benefícios. O MDS disponibiliza um passo-a-passo oficial para auxiliar os beneficiários no processo de atualização. A partir de março de 2025, as famílias terão acesso à nova plataforma, que promete oferecer mais segurança, agilidade e confiabilidade. Fique por dentro das novidades do CadÚnico no portal Convênios e saiba como se preparar para as mudanças. Propag. Lula sanciona lei para renegociação de dívidas dos estados. O presidente Lula sancionou com vetos a Lei 212 de 2025, que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados e do Distrito Federal, o Propag. Proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o programa tem como objetivo aliviar as finanças estaduais ao permitir a renegociação de dívidas com a União, oferecendo prazos mais longos e juros reduzidos, além de criar condições para que estados retomem investimentos essenciais em áreas como educação, saúde e segurança. Rodrigo Pacheco enfatizou a importância do Propag como solução para o maior problema federativo do Brasil, a dívida impagável dos estados. Ao agradecer o presidente Lula pela sanção do projeto, Pacheco destacou que o novo marco não penaliza os estados com a entrega de ativos e com dívidas impagáveis, a população com falta de serviços e investimentos, nem os servidores públicos que ficariam sem reajustes. No final das contas, nós temos uma solução inteligente, efetiva para o pagamento das dívidas, que preserva servidores públicos, que preserva o interesse de estados federados e permite que haja, por parte desses estados, a retomada de investimentos públicos de interesse da população. Ao invés de só pagar a dívida, além de se pagar a dívida efetivamente, há também a possibilidade de investimentos em saúde, em educação, em segurança, a partir desse equacionamento desse projeto que hoje é transformado em lei. A lei sancionada estabelece que os estados possam parcelar suas dívidas em até 30 anos, com parcelas corrigidas mensalmente. Os juros serão baseados na inflação mais uma taxa de 4% ao ano, que pode ser zerado caso os estados cumpram contrapartidas de investimento. As parcelas serão menores nos primeiros 5 anos, aliviando o caixa dos estados mais endividados. Um dos principais diferenciais é a possibilidade dos governadores quitarem parte dos débitos com a transferência de ativos para a União, como bens móveis, imóveis, participações societárias e créditos com o setor privado. O programa também permite amortizações extraordinárias, ou seja, pagamentos antecipados que reduzam o saldo devedor. Para promover maior equilíbrio entre estados com diferentes níveis de endividamento, foi criado o Fundo de Equalização Federativa. Alimentado por uma parte dos juros pagos pelos estados mais endividados, o fundo será utilizado para financiar projetos de enfrentamento às mudanças climáticas, infraestrutura, segurança pública e educação, com ênfase na formação profissional. Embora o Propag traga avanços importantes, alguns artigos do projeto original foram vetados. Entre eles estão: primeiro, o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. A proposta previa a possibilidade de usar verbas do fundo criado na reforma tributária para abater parcelas da dívida. O governo alegou inconstitucionalidade e risco de comprometer a sustentabilidade fiscal. Segundo, investimentos em obras federais como o abatimento de passivos, vetado por evitar renúncia de receita e insegurança jurídica. E 3. Acúmulo de regimes. Foi excluída a possibilidade de estados aderirem simultaneamente ao Propag e ao regime de recuperação fiscal, medida justificada pelo impacto fiscal ampliado que isso poderia gerar. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, os vetos foram necessários para proteger as finanças da União, impedir o aumento da dívida pública e garantir a viabilidade do programa. Ele destacou que a essência do Propag foi mantida.
Nenhum dos vetos tem alteração na proposta original, prejudica a proposta original que foi construída no Senado. Agora, os mais populosos e mais ricos estados da Federação Brasileira, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, acrescento Rio Grande do Sul e Goiás, também estados mais endividados, terão uma ferramenta concreta para melhorar as suas contas públicas e, com isso, ampliar suas condições de investimento. A dívida total dos estados ultrapassa 797 bilhões de reais, concentrada principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Governadores desses estados veem no Propag uma solução viável para aliviar suas contas públicas, mas ainda trabalham com as suas bancadas federais para derrubar os vetos presidenciais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, gostou da possibilidade de incluir a transferência de ações de empresas em processo de privatização, como Cemig e Copasa, na renegociação. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ressaltou que o Estado planeja ceder imóveis como parte da entrada da renegociação, o que representará um ganho para todos os envolvidos. Celulares proibidos nas escolas. Conheça as novas medidas da Lei nº 15.100 de 2025. A Lei nº 15.100 de 2025, sancionada na terça-feira, 14 de janeiro, proíbe o uso de dispositivos eletrônicos portáteis pessoais durante aulas, recreios e intervalos em todas as etapas da educação básica. Contudo, a legislação vai além, exigindo que as escolas implementem estratégias para abordar questões relacionadas ao sofrimento psíquico e à saúde mental dos estudantes. Entre as medidas previstas, as instituições deverão conscientizar sobre os riscos e sinais de sofrimento associados ao uso excessivo de telas, promover ocasionalmente treinamentos sobre os impactos negativos dessa exposição prolongada e disponibilizar espaços para escuta e acolhimento voltados tanto para alunos quanto para funcionários afetados pelo uso abusivo de dispositivos eletrônicos. Segundo a doutora em Educação e professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos, a implementação dessas mudanças será desafiadora. Ela prevê que, inicialmente, as escolas enfrentarão diversas dificuldades ao tentar se adaptar às exigências da nova lei. O mundo tem a cultura do celular na mão. A gente está falando com uma geração que nasce nessa cultura e que não tem limite, via de regra, não tem limite em relação a isso fora da escola e que, de repente, você vai ter ali professoras e professores estabelecendo limites que eles não podem utilizar o celular ali na sala de aula, na escola. Então, nesse momento, a gente vai ter um monte de problemas para lidar com esse controle, para organizar esse processo, para mudar essa cultura. Apesar da expectativa de dificuldade no primeiro momento de implantação, a especialista acredita que a restrição trará benefícios ao longo prazo. Ela alerta, porém, que não é algo que será resolvido somente com a escola. Segundo Catarina, é uma ação que precisa muito da participação da família, de responsáveis e cuidadores nesse processo, até porque é muito mais difícil estabelecer limites dentro da escola quando esse limite não está dado fora da escola. A brasiliense Cristiane Jacobi é mãe da Joana, uma pré-adolescente de 11 anos que está no ensino fundamental. Em casa, ela controla o uso do celular e das telas com a ajuda de aplicativos. A família recebeu bem a nova lei, já que enxerga a disputa forte que existe entre o mundo real e o virtual. Percebo até pela minha filha como o celular é um fator de distração, né? O que prejudica bastante a aquisição do conhecimento, a concentração e prejudica com certeza nos momentos de intervalo, de recreação, acaba prejudicando a socialização com os demais colegas. A mãe de Joana integra os 86% das famílias que de alguma forma apoiam a restrição do uso de celulares em salas de aulas, conforme estudo realizado pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. O levantamento combina os 54% de entrevistados que concordam com a proibição total aos 32% que defendem o uso restrito de celular exclusivamente para atividades pedagógicas durante as aulas. Segundo a pesquisa, apenas 14% dos brasileiros se opõem às medidas estabelecidas pela nova legislação. A nova lei traz algumas exceções. A proibição do uso de dispositivos não se estende às situações em que o celular é utilizado com fins pedagógicos. A lei também permite o uso do aparelho em casos de necessidade, situações de perigo ou circunstâncias de força maior. Adicionalmente, a legislação assegura que os dispositivos podem ser utilizados para promover a acessibilidade, a inclusão, atender questões de saúde ou garantir o cumprimento de direitos fundamentais.
Enquanto numa ponta as diretrizes são traçadas, na outra o serviço é de fato executado, e caberá aos municípios, com todas as suas especificidades, determinar regras de conduta para os mais diversos tipos de escola, que vão desde escolas rurais até urbanas e periféricas. Assim, todas essas normas e diretrizes precisam levar em consideração a realidade de cada escola. Quando falamos em Brasil, falamos num país complexo com redes complexas, cujo sistema de educação básica vai desde crianças até adultos. Em portalconvênios.com, você pode acessar o link com a íntegra da Lei nº 15.100 de 2025. Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Quais as diferenças? A administração financeira dos municípios possui algumas demandas recorrentes ao final de cada exercício fiscal, especialmente na gestão de despesas que não foram completamente executadas. Situações como essas são classificadas na contabilidade como restos a pagar, RAP, ou despesas de exercícios anteriores, DEA, e cada uma conta com características específicas que podem resultar em implicações legais para o planejamento e a execução orçamentária dos municípios. A seguir, exploramos as principais diferenças entre essas classificações e como a legislação aborda cada uma delas dentro dos distintos nichos da contabilidade pública. Restos a pagar, o que são e como se classificam. Os restos a pagar correspondem a despesas empenhadas ou liquidadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, mas que não foram pagas até o final do exercício financeiro. Eles são classificados em 1. RAP processados. Referem-se a despesas que foram empenhadas e liquidadas, ou seja, os bens e serviços já foram entregues. Esses valores são registrados automaticamente no sistema contábil ao término do exercício. E 2. RAP não processados. Incluem despesas empenhadas, mas ainda em processo de liquidação. Isso ocorre quando os bens ou serviços ainda não foram entregues ou quando a entrega está em fase de análise e conferência. A inscrição desses valores depende da autorização expressa do ordenador de despesa. Desta forma, é proibida a inscrição de RAP não processados que envolvam despesas com diárias, ajudas de custo e suprimentos de fundos, já que essas são liquidadas no momento da autorização. Além disso, a inscrição de RAP não processado só pode ocorrer se houver disponibilidade de caixa assegurada para o pagamento desses compromissos, em conformidade com o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra exigência para os RAP é a sua correta contabilização nas contas da classe 6 do Plano de Contas aplicado ao setor público, o PECASP, garantindo a rastreabilidade e a organização das despesas dentro do sistema orçamentário. Despesas de exercícios anteriores, características e procedimentos. As despesas de exercícios anteriores surgem quando obrigações financeiras de exercícios passados não foram processadas ou pagas em seu momento apropriado. Essas despesas podem ocorrer em 3 situações principais. 1. Quando havia dotação orçamentária no exercício anterior, mas a despesa não foi empenhada. 2. No caso de restos a pagar cancelados, mas que ainda configuram um direito do credor, como em situações em que o fornecedor entregou o bem ou serviço. E 3. Quando compromissos financeiros são reconhecidos apenas após o encerramento do exercício financeiro. Ao contrário dos RAP, as DEA não foram empenhadas ou tiveram seus empenhos anulados. Para serem reconhecidas, é importante que o município disponha de dotação específica na Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais do exercício em curso. O reconhecimento da DEA exige que o ordenador de despesa formalize o processo, identificando o nome do credor, o valor devido, a justificativa para a ausência de empenho na época e a descrição do objeto da despesa. Apenas despesas que já tiveram a entrega dos bens ou serviços confirmada podem ser registradas como DEA. Quanto às regras contábeis e aspectos legais, os RAP são registrados como dito nas contas da classe 6 do Plano de Contas aplicado ao setor público, enquanto as despesas de exercícios anteriores devem ser registradas no elemento 92 Despesas de exercícios anteriores, respeitando o mesmo rito das despesas do exercício corrente, empenho, liquidação e pagamento. Deste modo, tanto os RAP quanto as DEA estão sujeitos a regras rigorosas para evitar irregularidades, como a inscrição de valores sem disponibilidade de caixa suficiente ou fora dos prazos prescritos. No caso das DEA, as dívidas prescrevem em 5 anos a partir da data de origem do compromisso. Adicionalmente, a inscrição de RAP e DEA deve observar o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe gestores de contrair obrigações financeiras nos últimos meses de mandato sem a devida garantia de recursos para seu pagamento.
Essa restrição é uma medida essencial para evitar o comprometimento financeiro das administrações que assumem a gestão após o fim de um mandato. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!